Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que iniciamos mais um seminário da LESE, e hoje nós temos a honra e a alegria, o prazer imenso, né? Prazer imensurável de receber aqui o nosso querido professor Ari de Andrade. É uma honra, professor, tê-lo aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. Quero imediatamente também agradecer aqui a Williana, que está fazendo a inclusão, e a próxima intérprete, que deve chegar daqui a pouco, a nossa Maísa, e a todos os nossos alunos aqui presentes, a Gabriela, a nossa Gabi, que faz toda a organização do seminário, juntamente com o Carlos. Hoje estamos transmitindo também pelo YouTube, porque nós temos aqui a presença também do Núcleo de História e Memória. Eu quero até informar aos alunos que estão aqui presentes, que são do NIM, que a professora Fátima deixou um grande abraço aqui para vocês, mas que não poderá estar presente nesse começo aqui conosco. Mas é uma honra também recebê-los, né? Então, sempre a LESE e o NIM estão fazendo atividades juntos, e é um momento, assim, de muita partilha de saberes. Então, é com muita alegria que nós recebemos o professor Ari, que é do NIM. Eu passo aqui a palavra para a Gabi, lembrando ainda aos nossos queridos estudantes da LESE, que o próximo encontro, no dia 2 de setembro, a Gabi vai falar, né? Ninguém pode perder, porque será o fechamento de toda a nossa disciplina, seminário científico, tá? Então, Gabi, é com você. Obrigada, professora. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 6º seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, referente ao semestre 2021.1. A palestra de hoje tem como tema Narrativas Docentes, a construção da profissão de quem gosta de ensinar, e será ministrada pelo professor Dr. Francisco Ari de Andrade. Professor Francisco Ari é professor associado, dedicação exclusiva, do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação e do quadro permanente de docentes do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da linha de História e Memória da Educação, da Universidade Federal do Ceará. É líder do Grupo de Pesquisa em História da Educação do Ceará, é doutor em Educação Brasileira, pós-doutor em Educação e Contemporaneidade pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, sob a supervisão do professor Bernard Charlot. Desde já, gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Ari. Muito obrigada por sua disponibilidade, sua atenção em participar do seminário da LESE, compartilhando suas experiências e enriquecendo o nosso evento, né, o nosso momento de formação. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, por meio de inscrição. Com a palavra, professor Ari de Andrade. Muito obrigado. Não sabia que eu era tudo isso, né? Mas é sempre gratificante. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer. Antes, porém, uma boa tarde especial a vocês, nossos queridas colaboradoras do PPGE, né? Discentes, professores, e o público em geral que nesse momento esteja nos assistindo, meu cordial abraço. E em segundo, eu quero agradecer ao convite feito pela professora Mazé, uma pessoa que eu muito estimo, uma grande pesquisadora, uma grande professora da nossa universidade, né? Uma pessoa que tem colaborado enormemente na formação de gerações, toda a sua dedicação, todo o seu carinho e competência na formação de pessoas que também se propõem a ensinar, a pesquisar, a desenvolver atividades acadêmicas. Isso é muito importante. E eu fiquei muito feliz quando recebi o convite, né, e me senti honrado e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme, porque eu sei que do trabalho que a Mazé tem à frente dessa linha, eu sei do compromisso dela, e a responsabilidade para a gente assumir um momento desse, assim, né, de proferir um bate-papo, não vou nem chamar a palestra, um bate-papo com vocês, mas acredito que vai ser um momento oportuno, assim, de trocas, de experiência, onde eu vou
ter a oportunidade de falar alguma coisa e depois ter a oportunidade de ouvi-los também e, na sequência, a gente estabelecer algum debate, alguma discussão, alguma questão em torno de um tema que é muito pertinente. Na verdade, esse tema que eu me propus, ele é resultado da pesquisa de pós-doutoramento, né, que eu fiz, né? Então, uma pesquisa de pós-doutoramento, todas as nossas pesquisas, elas precisam ser divulgadas, precisam ser publicadas, porque se a gente assim não fizer, é como se a gente não estivesse prestando conta, né, daquilo que a universidade proporciona-nos, né? Então, de certa forma, é uma prestação de conta com a sociedade. Eu tive a oportunidade de desenvolver a pesquisa de pós-doutoramento muito antes desse período de pandemia, né? Foi realmente, a pesquisa aconteceu de 2014, né, em 2014, 2015, mas o livro foi publicado agora, porque o livro a gente submeteu a um edital, que foi um edital estabelecido pela UFC, e ainda na gestão do professor Henri, e esse edital ficou, né, são muitas coisas, são muitas indas e vindas, e houve transição, houve mudança, mas, de qualquer maneira, o livro, ele ia sair de forma física, eu estava esperando que ele saísse de forma física, mas como houve mudanças, né, assim, de contingenciamento, de corte de recursos, a universidade terminou transformando o livro em e-book. E esse e-book, ele está disponível aí, vocês poderão ter acesso, se tiverem curiosidade, depois eu posso mandar para vocês também, que eu tenho cópia dele, mas ele é de livre acesso. E, de qualquer maneira, o livro foi publicado e é em cima do livro que eu vou propor, né, que foi mais ou menos proposta a conversa. E a conversa gira exatamente em torno disso, né, sentidos e sentimentos da docência. Na verdade, o título do livro é esse, né, Sentido e Sentimento da Docência, experiência escolar de quem gosta de ensinar. Uma coisa que a gente sabe é que quem é professor gosta de ensinar. E quem gosta de ensinar vai se tornar professor um dia, né? Então, muita gente que às vezes não tinha, nem imaginava que se tornasse professor, por uma circunstância ou outra do destino, se torna professor e gosta. Então, uma das coisas que caracteriza a nossa profissão, que caracteriza o nosso trabalho, o nosso papel enquanto professores, é a gente gostar de ensinar. Eu não consigo, eu nunca escutei um professor dizer que não gosta de ensinar, né? Todos nós gostamos da sala de aula, a sala de aula funciona para nós como se fosse um templo. Eu sei que os educadores não gostam muito de usar esse termo, né, porque é da ideia de ritual, mas a sala de aula é um ritual, né? A gente não pode se esquivar disso, por mais que a gente faça uma meia-culpa ou uma crítica em relação a isso, mas a sala de aula, ela tem seu ritual, né? A sala de aula tem seu ritual. Ela é um ritual, né? Então, para nós, ela se assemelha a uma espécie de templo. No momento em que nós entramos na sala de aula, tudo aquilo que a gente vivencia na nossa vida cotidiana fica do lado de fora. É uma coisa, acontece uma mutação, uma transmutação, uma alquimia, né? Quem é professor, e nós somos professores, sabemos disso. Quando você passa para dentro da sala de aula, é como se ali fosse uma nova dimensão, uma nova etapa de uma dimensão que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir, e ao mesmo tempo, na medida em que a gente vai desenvolvendo a aula vai acontecendo, em muitos momentos nós programamos uma atividade, nós programamos um assunto, mas aí, a partir da sala de aula, um outro assunto se estabelece, um outro assunto se lança a partir das próprias demandas dos alunos e você dá um outro caminho à aula. Então, isso é o mundo mágico da sala de aula que realmente faz com que a gente entenda que a sala de aula seja esse momento de magia, né? De magia, que às vezes a gente pouco dá importância a isso, mas chega um momento da nossa vida, quando a gente já está, digamos assim, com 3 décadas de exercício de magistério, e a idade também já vai levando para um mundo de sabedoria maior, a gente começa a perceber e valorizar esses momentos. E aí, hoje eu percebo isso, a sala de aula é realmente esse momento
de magia, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, e nem de entender que a sala de aula seja um ambiente digamos assim, de templo, né? De rituais, né? Mas, obviamente, em nome do conhecimento, obviamente, em nome do processo de transformação de pessoas. Então, foi basicamente pautado nisso que eu procurei moldar a pesquisa. E a pesquisa ela vai girando em torno de praticamente duas categorias, né? Sentido e sentimento. Duas palavras aparentemente, né, semelhantes, mas elas não são, né? Sentido e sentimento. Mas são duas palavras que fazem parte, portanto, do nosso exercício profissional, sentido e sentimento. Então, nós que lecionamos, nós que ensinamos, nós que enfrentamos o ambiente da sala de aula, nós temos sentimentos e temos sentidos. Então, a pergunta é, qual é o sentido da docência? Foi essa a primeira pergunta que eu lancei quando fui fazer a pesquisa. Na verdade, eu vou contar um pouquinho da história da pesquisa, né? Essa pesquisa, eu tinha interesse de fazer essa pesquisa e faltava orientador. Assim, eu já tinha buscado, né, alguns contatos, e aí eu tive a felicidade de participar de uma banca de mestrado na Universidade Federal de Alagoas. E estava na banca a professora Ana Ri, né? Ela é lá da Federal de Sergipe, né? E Veleida Ana Ri. Ela é da Federal de Sergipe, ela estava na banca também. Inclusive, a formação dela é matemática também, viu, Mazé? Ela trabalha com formação docente, acho que você deve conhecer, Veleida Ana Ri. E ela conversa, né? Eu disse que tinha vontade de fazer o pós-doutorado no programa, porque eu sabia que lá tinha um pesquisador que trabalhava com essas questões e tal. Ela disse assim, não, você poderia fazer essa pesquisa com o Bernard Charlot. E o Bernard Charlot é esposo dela, né? Eu nunca imaginei que eu chegasse até o Bernard Charlot. Aí o Bernard Charlot, nesse mesmo dia, ele ministrava uma palestra, a gente estava num encontro também, era um encontro e também tinha essa banca, e aí no final, né, do dia, assim, já pela noite, nesse mesmo ambiente, eu fui apresentado ao professor Bernard Charlot. Aí ela entrou no assunto e eu também aproveitei e entrei no assunto. Ele pensou assim, achou que não tinha tempo, né, sempre aquela mesma conversa, mas depois ele disse assim, faça o seguinte, me mande o projeto, eu vou ver o que eu posso fazer. Assim eu fiz, né, cheguei em Fortaleza, mandei o projeto, aí depois ele me responde, eles são muito atenciosos, né, os europeus, eles são muito atenciosos, são muito criteriosos, tudo que você disponibiliza, eles leem com muito critério, com muita, né, atenção, e respondem assim com uma celeridade muito interessante. Então, ele me responde e diz que achou interessante e poderia me orientar. Só tinha um problema, ele não ia... Aí ele disse assim, mas eu não quero que você venha para a cidade, não. Eu quero lhe orientar, mas à distância. Olha, nós ainda não estávamos nem em período de pandemia, não tinha ainda, nem se falava ainda de atividades remotas, né, de metodologias síncronas. Aí ele diz isso, olha, mas eu lhe oriento à distância, a internet serve para isso. Ele usou esse termo. Eu achei interessante, um homem de 70 e poucos anos, né, atualizadíssimo com relação a isso, né, me forçando a trabalhar com ele de forma remota. Aí eu disse, então pronto, professor, seu problema é esse, mas assim, ficou o tempo todo ele mediando, né, de 15 em 15 dias, contatos, e me chamando para a banca, e me dando responsabilidade, e me mandando material para fazer o parecer. Aí ele fez uma outra exigência, ele disse, agora tem uma outra exigência, eu não quero um relatório, eu quero um trabalho, eu quero uma espécie de uma monografia. Ele disse, vocês brasileiros não gostam de escrever, vocês gostam muito de falar, mas eu prefiro a escrita, eu quero o trabalho escrito. Então, eu fiquei, assim, insultado, né? Então, fiz a pesquisa, fiz o levantamento do material, dentro daquilo que eu havia proposto, e
juntei o material e escrevi, tirei para escrever. Agora, é interessante que eu fiz isso sem pedir afastamento, viu? Eu não pedi afastamento da universidade, continuei dando as minhas aulas, continuei ministrando meus cursos, né, minhas disciplinas, e não pedi afastamento. Às vezes tem colegas que pedem afastamento por 3 meses para fazer uma capacitação. E eu já vou no meu segundo pós-doutorado, estou fazendo um segundo agora com o professor Charlton lá da Paraíba, sem pedir afastamento. Eu não vejo necessidade, porque as coisas, assim, são tão tranquilas, assim. Uma tese não, uma tese você disponibiliza de tempo, mas, assim, uma pesquisa de pós-doutoramento já é uma coisa mais tranquila, assim. Claro que se a gente tivesse mais tempo folgado, seria melhor. Você não sacrificaria tanto o final de semana. Mas, então, foi assim. Então, qual era a finalidade da pesquisa? O que era que eu queria entender? Sentido e sentimento da docência. Pronto, essa era a primeira questão. Vamos entender por sentido aquela construção mental que nós fazemos sobre uma situação, sobre um objeto, sobre um fato. Então, isso aí seria o sentido. Portanto, o sentido, eu peguei esse conceito a partir de um historiador italiano por nome de Olimpo Pegoraro. Então, ele coloca que o sentido nada mais é do que uma construção mental. Pronto, sentido é como se na sociologia a gente quisesse chamar de representação, né, ou na psicologia social chamar de representação, mas eu usei a categoria realmente retirada da história. Então, sentido como uma construção mental. Então, a primeira coisa era entender qual é o sentido que eu tenho da docência, ou seja, como é que eu construo, né, eu enquanto professor, ou aqueles que serão investigados, como é que o que você diz sobre a docência? Qual é a sua construção mental sobre a docência? Ou seja, qual é a sua construção formal sobre a questão do sentido docência? E a outra questão é o sentimento. Aí o sentimento não, o sentimento já é uma coisa livre, já é uma coisa mais informal, já é uma coisa mais intuitiva, já é uma coisa mais levando em consideração as emoções, os sentimentos, as vivências, ou seja, uma coisa mais no campo mais da subjetividade, no campo mais das emocionalidades. Então, eu peguei esses 2 momentos. Por exemplo, no primeiro momento, eu vou tentar entender qual é o sentido da docência, e no segundo momento, o sentimento. Portanto, essas 2 palavras, embora elas se apresentem semelhantes, mas elas se distanciam nas suas construções formais, né, nas suas construções semânticas, digamos assim. Aí, partindo daí, vem uma outra questão. Quem serão os sujeitos da minha pesquisa? Porque eu poderia fazer essa pesquisa com os professores que estão em serviço hoje. Poderia eleger por amostragem um grupo de professores, e aí, em cima desse grupo de professores, eu montar as minhas estratégias, as minhas abordagens, e fazer o levantamento desses depoimentos, para poder montar essas 2 categorias, digamos assim. Porém, eu parti do seguinte pressuposto. Em 1992, no Ceará, foi feito o primeiro concurso público logo após a publicação da Constituição de 88. Assim, em 1988, é publicada a Constituição, e a Constituição Federal, ela estabelece o concurso público como critério de ingresso no serviço público. Esse é o primeiro ponto. Anterior à Constituição de 88, nós sabemos que muitos professores entraram na rede pública sem concurso. Tanto que na fase do governo Gonzaga Mota, uma das grandes lutas do governo Gonzaga Mota foi tentar legitimar esses professores que estavam em serviço, que nos anos 70, nos anos 80, entraram no serviço público sem concurso, através dos famosos cartões. Isso aí já existe até pesquisa, já existe uma dissertação feita sobre isso, né, na era do governo de Gílio Távora. Essa é a primeira coisa. Então, em 82, quando o governo Ciro Gomes lançou um documento chamado A Revolução de uma Geração, esse documento foi apresentado ao grande público, o governador descendo as escadarias ali da escola normal, ali do Colégio Justiniano de Serpa, descendo as escadarias, a imprensa acompanhando, ou seja, uma espécie de uma purpurina, né? O Ciro, ele gosta muito dessas coisas, né, de mostrar-se. Então, naquele momento, ele mostra-se à população, olha, eu vou fazer a revolução da educação no Ceará. Claro que ele estava sob os impactos da reforma, aliás, da conferência de Jomtien, que tinha acontecido na Tailândia em 90, claro que o MEC estava estudando a publicação do Plano Decenal de Educação, ou seja, uma porção de discussões estava em torno da educação dentro dessa nova
orientação da educação global. E aí ele lança a proposta do concurso. Vamos ter concurso para professor. E realmente foi feito um grande concurso em 92, foi um dos maiores concursos da história da educação do Ceará, e foi feito exatamente logo após a publicação da Constituição de 88, e já foi feito de acordo com as diretrizes traçadas pela Carta de Jontienne, né? Já sinalizava ali a ideia da educação para todos, né? A famosa Education for All. Então, a ideia da educação para todos já estava norteando toda aquela orientação desse concurso que aconteceu. Então, eu vou pegar daí. Eu digo, pronto, então, se esses professores entraram no sistema no começo da década de 90, eles agora, em 2014, eles estão se aposentando. Então, público melhor para eu trabalhar não há. Eu tenho que pegar esses professores que estão se aposentando, porque são 30 anos de exercícios, ou seja, são 3 décadas. Então, em cima dessas 3 décadas, agora eu tenho condição de saber, né, já que eles estão numa idade já de aposentadoria, já estão em final de carreira, já estão, já renderam, né, muito bem, já prestaram esse serviço muito bem ao Estado. Então, eles têm agora condições de dizerem, né, qual é o meu sentimento da docência e qual é o meu sentido, ou seja, eles têm capacidade de me responder agora. Então, selecionei esse público. Outro detalhe, o sistema ele é muito amplo. Você tem os professores do ensino fundamental, você tem os professores da educação infantil, você tem os professores do ensino fundamental, você tem os professores do ensino médio. Então, eu fiz uma seleção, eu digo, eu vou querer os professores do ensino médio. Não tem critério, assim, claro. Não foi uma coisa, foi uma opção. Eu não discriminei os outros e nem muito menos levei em consideração em relação, não. Foi um critério, digamos assim, uma opção do pesquisador. Eu vou trabalhar com o pessoal do ensino médio, porque o ensino médio ele é pouco estudado e o ensino médio ele precisa realmente ser bem refletido, né? Então, selecionei o público. Outra coisa também, a partir das diretrizes curriculares do ensino médio, você tem as áreas de conhecimento. Então, eu tinha que pegar professores por áreas de conhecimento. Então, eu pego, de cada área de conhecimento, pego 2, 3 professores, né? Então, selecionei um grupo de professores, obviamente, contemplando as 4 áreas do conhecimento. E aí, portanto, fiz essa seleção, fiz essa prévia, agora vou para campo localizar esses professores. Onde é que estão esses professores? Aí foi um outro trabalho, a peregrinação, porque aí eu tive que ir para os colégios, né? Então, ia no colégio X, falava com o núcleo gestor, conversava com o diretor, conversava com os coordenadores e procurava que eles me apontassem um professor, aí eles me apontavam um ou outro, eu ia até esse professor, me apresentava, aí o professor ficava, não quero participar, não, né? Alguns ficavam, não quero participar, e até que eu fui juntando, consegui formar o grupo, pronto. Então, consegui professor de língua portuguesa, professor das áreas de ciências, professor das áreas de ciências humanas, professor da área de matemática, ou seja, consegui juntar o grupo. Até que fim. Aí, vamos para as entrevistas semi-estruturadas. Expliquei qual era a natureza da pesquisa e uma das exigências que eles fizeram foi a preservação das identidades, porque eles não queriam que serem expostas. Eu digo, não, pela ética na pesquisa, as identidades serão preservadas. Então, eu não chamo professores, eu chamo professor 1, professor 2, professor 3. E aí, fiz o roteiro de entrevista, apresentei o roteiro de entrevista ao professor Bernard Charlot, ele deu algumas sugestões, e o roteiro da entrevista, ele procurava exatamente contemplar toda a história de vida desses professores. Eu não fiquei apenas no reduzido aos 30 anos, mas eu começo a entrevista perguntando, inclusive, sobre a experiência escolar deles. Como é que se iniciou a sua experiência escolar? Porque eu achei muito interessante, já que eu estou trabalhando com um público que está se aposentando no magistério, esse público tem história para contar, né? Esse professor tem história para contar. Ele também tem uma história escolar para contar. Ele tem uma história de docência, mas ele tem uma história escolar. Então, eu começo a puxar a partir da sua própria história. Então, eu quis saber como se deu o teu processo de escolaridade, como se iniciou a tua
alfabetização, e o ingresso na universidade. Aí, olha, a partir daí, eu consegui juntar um material riquíssimo, onde você tem, assim, a oportunidade de compor a história de professores que eu acho que eles nunca imaginavam que pudessem colaborar enormemente com essa pesquisa. Então, eu fiz um levantamento, um inventário, um verdadeiro inventário de toda a história de professores, homens e mulheres, né? Eu fiz questão também de não deixar sectarizado, não deixar classificado por sexismos. Pelo contrário, homens e mulheres participam da pesquisa. Então, eu faço o levantamento de todas essas professoras e professores. Eles se dispuseram a gravar as entrevistas, nós fizemos várias, eu contei com a colaboração dos meus bolsistas, né, foram gentilmente, colaboraram, e alguns alunos voluntários também que se dispuseram, e nós fomos fazendo o levantamento, fomos gravando, ia na escola, exatamente gravava nos momentos de planejamento, às vezes nos momentos de folga do professor, sempre no ambiente escolar. A gente fez questão também de ficar sempre no ambiente escolar, não ir para um outro ambiente, não. Até porque eu percebi que no ambiente escolar eles ficavam bem à vontade para falar das suas experiências. Aí, pronto, as entrevistas foram acontecendo, o material foi sendo levantado, e na medida em que eles iam falando sobre a experiência de vida, quando eles terminavam de falar sobre a experiência escolar, a gente ia lançando as questões sobre a experiência da formação docente, por que eles escolheram a formação docente, aí eles vão respondendo por que escolheram a formação docente, foram falando da profissão, e até chegar na história do concurso. E como foi o concurso? E como vocês entraram no concurso? Aí eles falam do concurso. Aí, a partir daí, a gente vai puxando a discussão e trazendo já para a experiência docente. E como foi trabalhar? Como é que foi a questão dos planejamentos? E o livro didático? E a relação dos alunos? E a indisciplina? Ou seja, todas as questões que fazem parte do mundo da sala de aula, eles foram sendo postos em evidência. Então, os depoimentos foram acontecendo, essas entrevistas foram sendo transcritas em segundo momento, foram sendo transcritas. Depois de transcritas, elas foram apresentadas a eles, e eles concordaram, né, que elas fossem usadas no andamento da pesquisa. Aí, a partir dessas entrevistas feitas, nós trabalhamos uma outra categoria que é muito fundamental hoje, que também pouco se estuda, mas está se começando a definir agora. Porque se nós estávamos trabalhando com história de vida, eu não quis trabalhar com a ideia da história oral, né? Eu quis fugir da questão da história oral. Então, eu preferi chamar de narrativa docente. Aí é uma nova categoria que eu introduzi nessa pesquisa. Então, eu já tinha puxado a questão do sentimento, a questão do sentido, e aí, para compor esse conjunto de informações que foram levantadas a partir das entrevistas, aí eu chamei de narrativas docentes. Portanto, a pesquisa, ela dá conta de narrativas docentes. E essas narrativas docentes, elas falam sobre o quê? Sobre o sentimento que eles têm em relação à docência, que eles tiveram, quer dizer, no final de carreira, com relação à docência, o sentido em relação ao papel da docência, e, ao mesmo tempo, no conjunto dessa narrativa, a sua própria história de vida inserida dentro desse contexto. Então, assim, foram momentos riquíssimos, onde eu, assim, tive muito prazer de trabalhar com o grupo, e fiquei muito, em alguns momentos, até emocionado, porque a gente trabalhava, as entrevistas, elas iam acontecendo, e na medida que elas iam acontecendo, eles rememoravam, né, quer dizer, o exercício da entrevista os levavam a uma memória, né, a um tempo vivido, né, e alguns deles paravam, silenciavam, se emocionavam um pouco, às vezes até soluçavam, depois voltavam de novo, e aquilo ali também mexe muito com o pesquisador. Assim, não é muito fácil a gente trabalhar com memórias por conta disso, você tem que realmente, você se envolve, é uma coisa muito, muito bacana, mas ao mesmo tempo é uma coisa que às vezes se torna muito triste, porque você mexe com essas memórias e as pessoas
entram, se emocionam. Mas foi, assim, muito, muito, muito interessante. Então, dentre todas as entrevistas que eu tive, e todas as alegrias e, ao mesmo tempo, tristezas que pudessem surgir a partir dos depoimentos, esses depoimentos, eles são muito ricos, porque eles mapeiam, né? Eles praticamente, eles dão, assim, um norte, eles fazem um mapeamento de toda uma trajetória de um profissional, de todo o caminho percorrido por um profissional. Desde o momento em que se inicia o seu processo de escolaridade, até o momento em que ele encerra o trabalho como professor docente. Então, assim, a gente tem realmente uma história de vida de professores. É a autêntica história de vida de professores cearenses, homens e mulheres cearenses que dedicaram toda a sua vida em torno da questão da educação. E um detalhe bem interessante que eu encontrei na pesquisa, eu localizei o professor que tirou o primeiro lugar no concurso, porque quando o concurso aconteceu para várias áreas. E uma das áreas que o concurso propôs era para filosofia. Ora, a filosofia, no ensino médio, ela foi retirada do ensino médio durante o AI-5. A gente sabe disso. A reforma 5692, que foi organizada, orquestrada e intelectualmente pensada que recebeu o nome do auditório da FACEL. Como é o nome dele? Está lá no auditório da FACEL. Valmir Chagas, pronto. Valmir Chagas, ele era um intelectual orgânico do regime militar, e durante a ditadura militar, ele foi um dos que articulou a reforma 5692, que foi a reforma que propôs a profissionalização do ensino médio. E uma das proezas da reforma do Valmir Chagas foi tirar a filosofia do ensino médio. Né? A filosofia, ela foi colocada como sendo subversista e foi tirada do ensino médio. E o concurso de 92, ele traz vaga para a filosofia. Então, na pesquisa, eu verifiquei isso, né? O concurso de 92, ele traz vaga para a filosofia. Abriu 60 vagas para a filosofia. Desde a década de 80, que o Centro de Humanidade da UESC era o único curso que oferecia formação em filosofia aqui no Ceará, que foi resistente durante todo o período da ditadura militar, porque durante a década de 70 e até meados de 80, ainda tinha a Faculdade de Filosofia de Fortaleza, que era aquela vinculada ao ITEP, onde lá se formavam filósofos também, professores de filosofia. Mas, em meados dos anos 80, o Papa João Paulo II fechou a Faculdade de Filosofia, né? O Carol Wojtyla fecha a Faculdade de Filosofia. Então, a única resistência que tinha na formação em filosofia era o Centro de Humanidade da UES. A UFC não tinha curso de filosofia, tinha curso de sociologia, não tinha de filosofia. E assim mesmo era bacharelado. Mas, então, a UESP que formava esses profissionais. Mas esses profissionais, eles eram proibidos de ensinar filosofia. Olha bem, quem se formava em filosofia era proibido de ensinar filosofia. Ensinava história, desde que fizesse as complementações. Quer dizer, você tinha que fazer as cadeiras complementares de história para ter a licenciatura em história. Mas filosofia, você era proibido de ensinar filosofia. Então, há o concurso para filosofia, e eu localizei o rapaz que tirou o primeiro lugar no concurso de filosofia. Ele tirou o primeiro lugar. Eu digo, bom, se esse rapaz tirou o primeiro lugar, ele tem muito também o que contar. Aí eu fui até ele. Ele era gestor de uma escola, diretor de uma escola, e se dispôs e deu a entrevista. A entrevista é interessante. Ele faz o concurso para filosofia, ele era graduado em filosofia, fez o concurso em filosofia, tira o primeiro lugar, e recebeu a convocação da SEDUC para se apresentar, para poder receber a lotação. Muito bem. Quando ele chega na DERE, na época não era CRED, era DERE, né, Delegacia Regional de Ensino. Quando ele chega na DERE, na primeira DERE, para receber a lotação, o que a diretora diz? Não, você não pode ser lotado, não. Ele diz, mas por que eu não posso ser lotado? Porque a sua formação
em filosofia, e nós não temos filosofia no ensino médio. A filosofia no ensino médio é proibida, ainda. Realmente, o concurso ela acontece em 92, e a lei que está em vigor, a lei do ensino, ainda é a 5692, porque a lei 5692 ela só vai ser revogada em 96, quando a 93, 94 vai ser publicada. Então, de 92 a 96, ainda está em vigor a 5692. Aí ele entrou em desespero, disse, olha, como é que pode? Eu vou perder o concurso porque... Ela disse, não, você vai ter que aguardar, pode ser que a lei se altere, né? Vai ter que aguardar a nova lei. Como a nova lei? Se ainda estava sendo discutida a LDB, e a LDB só vai sair em 96. Então, se ele fica esperando, quer dizer, de 92 a 94, de 94 a 96, o concurso caducava, que é exatamente o prazo do concurso. Então, ele perderia. Então, ele ficou em desespero, né? Você imagina, a pessoa tira o primeiro lugar no concurso e vai ser lotado e chega lá e diz, olha, você não vai ser lotado porque não há vaga para essa disciplina. Essa disciplina é proibida, ela não pode ser ministrada. Aí ele ficou em desespero. Então, realmente, ele conta que vinha quase chorando, descendo as escadarias, né, quase em choro, pensando na vida, pensando, né, já esposa, filhos, o que eu vou fazer agora? E agora, depois, a quem eu vou me recorrer? Então, ele bateu um desespero, assim, uma loucura. Aí, de repente, ele cruza no corredor com uma pessoa que vinha, né, no sentido contrário, e fala com ele, né, chama pelo nome dele. Ele atende, aí a pessoa diz, não está lembrando de mim? É só fulano e tal. Aí ele vai, conversa e explica. Aí essa fulana disse, não, eu sou diretora de uma escola assim, assim, assim. Aí ele perguntou, rapaz, você não poderia me ajudar? Olha, a situação é essa. Ela disse assim, não, eu acho que a gente dá um jeito, vamos aqui comigo. Aí foi com ele até ao setor, aí chegou lá, se apresentou como diretor e disse, olha, a minha escola está precisando de moral e cívica, de OSPB, de geografia, de história, então dá para a gente conseguir as 40 horas para esse professor nessas 4 disciplinas. Vamos lotar esse professor? Quer dizer, um procedimento até ilegal, do ponto de vista jurídico, procedimento ilegal, porque o concurso não estava sendo feito para essas áreas, estava sendo feito para a área de filosofia. Mas o jeitinho brasileiro, né? Então foi o que o salvou. Aí realmente foram lá, ajeitaram, aí terminaram dando a lotação dele. Então ele ficou realmente lotado, um verdadeiro mosaico dentro da escola. Ele disse que era uma turma, ele dava aula de moral e cívica, outra turma era de OSPB, outra turma era de geografia, outra turma era de história, até regularizar a situação dele, mas para ele não perder o concurso. Então, esse depoimento é riquíssimo, né? Um depoimento desse a gente só consegue realmente através de um trabalho desse, quer dizer, ninguém sabia que tinha acontecido isso. Até então a gente achava que o concurso tinha sido tudo mil maravilhas, né? Que todos tinham sido chamados, nem todos foram chamados, foi aprovado muita gente, teve área que só foram chamados 10, teve área que foram chamados 20, né? Assim, ou seja, o concurso ele inspirou uma certa demagogia, né? Porque realmente o governador foi para a praça pública, fez o lançamento, chamou a imprensa, usou todos os canais possíveis da época para divulgar e fazer aquela coisa como se fosse uma coisa revolucionária, e, no entanto, o andamento da coisa não foi bem assim, né? Então, a gente via uma certa demagogia em torno disso. Então, foi um momento em que a pesquisa nos revelou todos esses pormenores, né, de um concurso. Mas foi, assim, bem rico, né, bem interessante o momento em que nós tivemos o contato com esses profissionais, né, com essas pessoas. Esses momentos ricos, assim, eles só foram possíveis através dessa pesquisa. A professora de língua portuguesa, que participou da pesquisa, quando eu perguntei para ela como se deu a experiência escolar, ela diz mais ou menos assim, né? Minha experiência escolar, como tudo começou. Eu estudei em escola pública, estudei no Liceu do Ceará. Eu optei pelo curso de letras, porque eu já gostava muito dessa parte da língua, principalmente de português. Eu estudei em grupo escolar. Eu não entrei em jardim. Eu me alfabetizei em casa, porque geralmente você entrava num colégio oficial e a gente já sabia, né? Tinha que saber ler e escrever.
Então, esse é um depoimento que ela vai colocando. Aí ela diz, eu tive 2 filhos, um atrás do outro. Quando o primeiro tinha 1 ano e meio, eu tive o outro. Aí eu estava começando a trabalhar nessa loucura, com 2 meninos pequenos, e me inscrevi no concurso. No dia de fazer a prova, eu me lembro que eu estava morta de gripada, com febre e tudo. E eu disse, não vou. Primeiro, eu nem estudei para concurso. Não vou passar. E só vou perder meu tempo. Aí minha mãe veio e disse, não, vá fazer o concurso, porque você já se inscreveu. Deixa que eu fique com os meninos. Então eu fui, fiz a prova e achei muito boa, muito fácil. Cheguei em casa pensando logo que era coisa de carta marcada, porque eu tinha achado muito fácil. Aí saiu o resultado e eu passei numa boa colocação. É o depoimento que ela coloca. Então, são assim, histórias muito ricas, né, que você teve a oportunidade, que eu tive a oportunidade, que vocês podem ter a oportunidade de ler, na medida em que vocês tiverem acesso ao livro. O professor de Geografia também faz o seguinte depoimento. Você nota, olha, como se inicia a trajetória desses profissionais. Ele diz, trabalhei como agente administrativo com contrato até 92, quando eu fiz o concurso para Geografia. Fui chamado em 93. É que quando o pessoal começou mesmo, completei o mandato de segurança porque vieram me dar. Eu tinha sido o 3º colocado no curso de Geografia, mas, na realidade, eu tinha sido o 1º, porque 2 era para deficiente físico. Aí, quando eu tinha muitas escolas, como eu tinha muitas escolas, trabalhava em 9 escolas particulares na época, não era interessante para o mês de agosto eu assumir e deixar aquela fatia da escola particular. Aí, passei quase um mês sem aparecer e fui convocado. Quando eu apareci lá, vieram me dar orientador de aprendizagem no sistema de TV em 93. Aí eu disse que não assumia. Orientador, não. Que eu fiz para licenciatura. Não assumi. Entrei com mandato de segurança e 2 anos depois me chamaram. Chamaram que eu tinha aula para mim. Aí é que eu fui para assumir. Nessa época, né? Bom, aí ele coloca essa história, né? Como é que você vê que o concurso, por mais que tenha sido organizado, por mais que tenha sido bem administrado, mas ele é cheio de falhas, né? Você vê, olha, ele faz a seleção para a Geografia e ele é chamado para orientador de aprendizagem, porque naquele momento estavam também implantando sistema de teleeducação. Já existia na década de 70, mas o governo estava, digamos assim, redefinindo e novamente colocando isso como sendo parte da política educacional do Estado. E ele não aceitou, obviamente. E aí, como ele entra com mandato de segurança, ele terminou tendo direito à vaga de Geografia. Eu perguntei para ele quando tinha começado o processo de alfabetização dele, se ele lembrava. Aí ele disse assim, nessa época, eu me alfabetizava em casa. Eu entrei logo no 1º ano, aprendi a cartilha do ABC em casa. Não tinha essas coisas de prezinho, não. Até porque a escola pública, na época, não aceitava criancinhas pequenas, não. Tinha uma certa idade que aceitava. E colégio particular nem existia, porque eu morava no interior. Particulares eram aquelas pessoas que davam aulas particulares em casa. E era onde a gente aprendia a cartilha do ABC nessas aulas particulares. Assim é que alguém ensinava. De lá, fui para o colégio. Não chamavam de grupo escolar, não, chamavam de colégio. Era o colégio Dom Terceiro, em Boa Viagem. Terminei o fundamental até a 8ª série e vim para Fortaleza. Então, são detalhes assim que a gente observa. Primeiro, o processo de alfabetização da minha geração, da geração da Mazé, se dava assim, através da carta de ABC. Né? Não sei se a Mazé lembra. Assim, eu me alfabetizei com a carta de ABC. Acredito que a Magnólia também passou por isso. Ou seja, nós que temos uma experiência mais elevada do que a de vocês, nós que estamos um pouco mais à frente de vocês na idade, realmente era isso. Então, a escola era para poucos, não é? Escolas de educação infantil, elas não tinham em abundâncias. E quando as escolas existiam, eram para poucos também.
Então, a maioria das pessoas se alfabetizava mesmo nessas escolas clandestinas, o que a gente poderia chamar de escola... Não chegava nem a ser escola isolada, porque a escola isolada ela fazia parte do sistema de ensino. Eram escolas clandestinas, que poderia chamar de escolas clandestinas, que elas não tinham registro. E as pessoas que alfabetizavam, elas também, às vezes, tinham pouca escolaridade. Então, eram essas pessoas que estavam à frente de ensinar as primeiras letras a muitas crianças. Então, nos depoimentos, a gente verificou muito isso. E foram depoimentos que eu também vivenciei, foram experiências que eu também participei, de ter que estudar com essas professoras leigas e ter que aprender a alfabetização. Porque a escola, quando nos recebia na primeira série, ela já queria que você dominasse a leitura e a escrita. A escola não perdia tempo ensinando, alfabetizando. A alfabetização ela era dada realmente nesses ambientes informais. Então, isso era uma realidade da educação do Ceará. Então, a pesquisa também, ela terminou contribuindo com essas histórias também, né? Terminou evidenciando essas histórias também. Histórias que estariam, portanto, nos bastidores, histórias que estariam, portanto, nos porões, e vieram à tona com essa pesquisa. Então, a grandeza da gente poder fazer a pesquisa nessa perspectiva da narrativa é a gente poder trazer essas histórias, porque são histórias ricas, são histórias importantes, que denunciam, são histórias que também engrandecem, são histórias de superação, são histórias de luta, são histórias de resistência, ou seja, são histórias de construções efetivas da educação pública brasileira. Então, gente, a pesquisa foi isso. Acredito que vocês tenham algo mais a perguntar, eu fico à disposição. Obviamente que eu procurei me ater mais na questão da profissão, né? Eu poderia também colocar mais 2 depoimentos, só para a gente ilustrar e fechar. Quando eu perguntei a eles por que eles tinham escolhido a docência. A professora de português disse o seguinte, só para a gente poder esclarecer. Aí eu pergunto, por que você escolheu a docência? A professora de português diz o seguinte, tinha um professor que eu não lembro o nome dele. É estranho, né, você não lembrar o nome de professor. Eu não lembro o nome de tanto professor. Eu lembro o nome da minha professora de primeira série. Tinha um professor que eu não lembro o nome dele. Eu tenho problema de lembrar o nome de pessoas. E ele era professor de redação no liceu. Ele também era professor da UES, do núcleo lá da UES. E numa dessas aulas de redação, eu me lembro que ele deu um texto muito interessante chamado Recado ao Senhor 903, do Rubem Alves. Né? Aí ela diz, não, do Rubem Braga, o cronista, não é o Rubem Alves, é o Rubem Braga, o cronista. Ele pediu para eu fazer um resumo. E depois, quando ele leu minha redação, ele disse, você pensou em fazer vestibular? E eu já estava no 3º ano. Aí o professor disse, você quer fazer o vestibular? Eu disse, quero. Aí ele disse, e você já pensou em fazer o vestibular para letras? Porque ele era de letras. E aí ela responde, não. Aí ele diz, porque é o que você devia fazer. Na realidade, eu acho que ele pensou assim, ela dizendo, eu acho que ele pensou assim, eu era um aluno da escola pública, o curso de letras não era muito concorrido, e eu tinha uma certa facilidade com leitura, pelo menos não ia morrer de fome. Foi mais ou menos isso que ele disse. Ele falou, no curso de letra você pode ensinar, e logo você começa a ensinar, e não ficará desempregada. Eu comecei a colocar isso na minha cabeça, e eu gostava da coisa. Mas a questão de ser professora ainda não era aquilo que eu não queria, não era aquilo que eu queria. Na verdade, eu queria fazer comunicação social. Porém, eu enveredei no curso de letras por conta disso, e também pela questão da concorrência. O curso de comunicação era altíssimo, e eu disse que não dava para mim, não. Aí fui. Você está vendo como nasce também, às vezes, né, claro, o professor fez a colocação, e ela percebia que a colocação do professor era muito mais por uma questão, uma preocupação social, né? Como se ele dissesse, olha, vocês... Ela interpreta assim, olha, vocês são alunos de escola pública, vocês são pobres,
a docência é um emprego que chega primeiro, né? E realmente é uma outra questão, né? Geralmente, nós da educação, a gente termina sendo estigmatizado como os primos pobres das universidades, né? Ou seja, são as camadas mais populares que vão para os cursos de licenciatura. Tem esse estigma, né? Talvez por conta do próprio sistema de seleção, que era muito rigoroso, né? E às vezes, não permitia que a gente chegasse aos cursos que tinham concorrência maior. Então, ela faz essa denúncia, um depoimento desse é uma denúncia, que mostra também a forma como os professores enxergavam a docência, né? Olha, você vai para a docência que você não vai ser desempregada, você vai ser empregada logo. Então, há também uma dificuldade, né, de entender a docência como sendo um momento de promoção social. Ele é visto muito mais pelo ângulo da questão social. Bom, e assim foi, né? São esses depoimentos riquíssimos que vocês poderão experimentar, gente. Assim, eu acho que foi essa a intenção da pesquisa. Obviamente que tive a oportunidade de fazer o levantamento desse grupo e a pesquisa, basicamente, ela me colocou em contato com um universo que diverso, rico em detalhes, mas também um universo de conflitos, de resistência, de discussões, de debates e de muita resistência e também de muito apreço em relação à docência. Então, a pesquisa conclui que o sentido e o sentimento da docência de um grupo de professores reforça o poder da educação como poder de transformação na vida das pessoas. Gente, é isso. Obrigado. Fica à disposição. Muito obrigada, professor Ari, por sua disponibilidade, sua atenção. A gente vai iniciar com um bloco de perguntas, mas antes, a Magnólia gostaria de falar alguma coisa. Pode falar, tá bom, Magnólia? Ok, obrigada, Gabriela. Minha gente, boa tarde a todos, mais uma vez, né? Em primeiro lugar, eu quero externar a minha alegria, né, de fazer parte do grupo do NIM, né? E também o privilégio, né, de poder ouvir o professor Ari. Eu tenho muito prazer também dele ser o meu orientador, e assim, escutar o professor Ari faz bem para a nossa alma. Né? Obrigado, Magnólia. E muito só em olhar para ele. Então, parabéns. Obrigado, Magnólia. A gente só de olhar para o senhor, a gente já percebe o sentido e o sentimento da docência. Né? A gente percebe visualmente isso no senhor. Eu também trabalhei com narrativas da minha dissertação de mestrado, né? E a gente percebe, professor, como é gostoso também trabalhar com essa questão das narrativas, né? Porque ela possibilita a gente viver um pouco da vivência do outro. Quando a gente vai fazendo a pesquisa, a entrevista, né, ouvindo os comentários, quando vai transcrever, tudo isso é muito maravilhoso, né? E também a narrativa é uma metodologia, né, que nos faz compreender a vivência, né, compreender a experiência humana, né, a partir das nossas entrevistas, né? De acordo com o Claudino, ele diz que a pesquisa, a narrativa é uma tentativa de fazer sentido na vida, da vida como vivida, né? Então, assim, como o senhor falou da questão do silêncio, do choro, né? Que tudo isso faz parte para a gente compreender. E, realmente, o silêncio a gente pode interpretar ali, de acordo com o contexto, como um texto. O silêncio, o choro, né? Que vem de dentro, que eles falam da alma. Então, a gente consegue compreender e vivenciar como o senhor conseguiu fazer isso, né? Com os seus entrevistados. Então, era essa a minha contribuição. Mais uma vez, parabéns. É um privilégio muito grande fazer parte desse grupo. Obrigada. Obrigado, Magnólia. Muito obrigado pelas palavras. Você também é uma excelente aluna. Obrigada. Obrigada, Magnólia. Professora Maria José, a senhora gostaria de falar? Sim, Gabi, obrigada. Boa tarde novamente a todos. É uma alegria muito grande, Magnólia, ouvir o professor Ari de Andrade, ele
que é assim o nosso principal historiador da educação aqui no Ceará. Eu, pelo menos, não conheço nenhum outro que traga a história, né, da educação aqui no Ceará com tanta segurança, com tanto conhecimento de causa. Parece até que o professor Ari está aqui nos mostrando a história viva, né? Então, assim, é um historiador, assim, incrível. Então, você viaja, é exatamente isso, Magnólia, a gente viaja, né, na história, como se a gente estivesse vivendo aquele exato momento. Então, é muito sentido e muito sentimento na sua fala, professor Ari, parabéns, foi, assim, maravilhosa a sua fala, ouvir essas experiências, não é porque a gente, às vezes, faz pesquisa do ponto de vista científico muito técnico, e aí você traz uma visão, né, do olhar dos sujeitos, o sentimento deles, né, o que você extraiu de cada narrativa ali, e o quanto isso vem carregado, né, de muito sentido. Então, parabéns pela história, pela pesquisa. E eu gostaria até de trazer uma questão que você abordou na sua fala sobre um teórico, né, vamos dizer assim, porque, de certo modo, ele nos afeta porque a gente tem o nome dele estampado na Faculdade de Educação ali no auditório. Então, eu gostaria que, se fosse possível, o senhor aprofundasse mais um pouquinho, assim, qual o merecimento, né, dessa pessoa ter o nome estampado numa faculdade de educação, num auditório, né, porque a gente faz homenagens, especialmente, eu acho que numa faculdade de educação, a grandes nomes, a pessoas que têm uma grande contribuição para a educação, né, que é o nosso caso aqui, quando a gente fala da faculdade de educação. Eu lembro, professor, que uma vez eu fui chamada para participar de uma indicação, né, a gente tinha uma comissão e tinha que indicar nomes para serem presenteadas com medalhas de Paulo Freire. E aí, de repente, nessa comissão surgiu lá o nome, não, mas é porque a gente tem quantas medalhas, vamos dar para esses. Eu disse, espera aí, então não precisava de comissão para fazer uma seleção, se é para dar para todo mundo, então, assim, qual é o critério, né? E aí eu gostaria que, se fosse possível, você trouxesse essa reflexão aqui para nós, já que estamos na Faculdade de Educação, nossos estudantes aqui da pós-graduação, que é uma pós-graduação em educação, né? Então, assim, o que eles têm a contribuir, né, aí nessa questão. Então, fica aqui o meu agradecimento por esse momento tão especial, viu, professor Ari? Maravilhoso. Obrigado, Marcelo. Vou tentar fazer uma síntese aqui, até para contextualizar a questão. Nós temos como marco a reforma de 71, a reforma 5692/71. Nós participamos, uma boa parte da nossa escolaridade, a minha escolaridade, a sua, ela se deu sob os auspícios dessa legislação. Como eu falei, a legislação ela é publicada em 71 e ela só é revogada em 96, né? Tanto que a experiência que o professor passou de ter tirado o primeiro lugar no concurso para filosofia e não poder assumir, porque havia um impedimento por conta dessa lei. Em 69, nós temos o famoso AI-5, né? o Ato Institucional número 5, que foi instituído pela ditadura, e naquele momento foi colocado no Brasil a lei do silêncio. Então, silencia a imprensa, silencia o Congresso, silencia as instituições sociais, proíbe as manifestações, proíbe greve, ou seja, aquilo de mais exacerbado, de mais duro que a ditadura poderia ter, ela vai ter a partir do AI-5. E foi aí que começou realmente as perseguições políticas, as prisões, as torturas, né, assassinato de jornalistas, assassinato de líderes sindicais, assassinato de estudantes, tudo isso vai acontecendo durante a ditadura. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro do Dom Paulo Evaristo Arnes, Brasil Nunca Mais, a gente nunca deveria sair à rua para comemorar
retorno de ditadura. Né? Se a gente tivesse sensibilidade mesmo e lesse com afinco, principalmente o livro do Dom Paulo Evaristo Arnes, que é um cardeal católico já falecido, mas um livro muito rico, a gente nunca sairia, a gente teria vergonha de sair na rua para comemorar retorno de ditadura nesse país. Nunca deveríamos pensar em ditadura nesse país. É um absurdo a gente ver pessoas ainda fazendo apologias à ditadura e retorno de militares interventores no país. Isso é um absurdo. Então, em 71, vai haver a reforma 5692, a partir dos acordos do MEC com uma instituição norte-americana chamada USAID, né? USAID, USAID. Portanto, vamos fazer a reforma. O que a reforma de 71 vai fazer? Vai propor a formação do ensino secundário profissionalizante. Então, o ensino primário e o ginásio se unem, formando o primeiro grau em 8 anos, e o ensino secundário, que antes era o científico, vai ser profissionalizante. Então, a formação profissional. Isso vai ser implantado para as escolas públicas de todo o Brasil. Agora, o que me chama a atenção, e aí onde eu vou entrar na história do seu Valmir Chagas, é que o Valmir Chagas é o intelectual orgânico que está à frente dessa reforma. É ele que está articulando essa reforma. Agora, a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará o homenageia, colocando o nome no auditório dele. Eu não vou questionar o mérito, não vou entrar na questão do mérito, mas eu, como historiador, eu não posso deixar de dizer que ele é quem vai dar o golpe na pedagogia. O golpe na pedagogia. Como? O problema não é só a profissionalização do ensino. O problema é a formação das professoras primárias, que vai receber um grande golpe com a reforma 5692. De que forma, professor? Olha, em 1887 é criado, aqui no Ceará, a escola normal. Qual era a função da escola normal? Formar professoras primárias. Desde o século XIX até a década de 60, final da década de 60, as escolas normais no Brasil, e em particular no Ceará, elas eram o centro de referência de formação de professoras alfabetizadoras, de professoras primárias. As professoras que se formavam na escola normal, elas recebiam uma formação técnica, pedagógica, de competência, da mais alta competência, porque era o que existia de formação em pedagogia naquele momento, eram as escolas normais. E das escolas normais, aqui no Ceará, ela, no primeiro momento, ela funcionava na Praça do Zé de Alencar, né? Depois ela vai para a Praça Filgueiras de Melo, que é onde se localiza hoje o Colégio Tinhame de Serpa. Se você vê a infraestrutura do Colégio Tinhame de Serpa, você percebe que aquela infraestrutura era a altura da formação de professores alfabetizadoras. E depois vai se transformar no Instituto de Educação, que se torna também um centro de referência de formação de professores. Então, as escolas primárias tinham um corpo de profissionais da mais alta competência, que recebia uma formação específica em pedagogia, uma formação verdadeiramente científica em pedagogia. Então, o que existia de novidade em pedagogia não ia para as faculdades de educação, vinha para as escolas normais, porque era nas escolas normais onde se formavam realmente as professoras alfabetizadoras. Então, todo o debate científico, todo o debate epistemológico em torno da educação era a partir das escolas normais. Então, quem dava o ritmo da formação, quem dava o ritmo da alfabetização, quem dava o ritmo das discussões epistemológicas sobre formações, eram as escolas normais, e que tinham um corpo de professores da mais alta competência naquele momento. O que a 5692 vai fazer? Fechar as escolas normais. Fecha as escolas normais. Transforma a formação, leva a formação para dentro das escolas públicas, através daquele famoso curso pedagógico em 3 anos. Olha só aí, isso é um golpe. Isso foi realmente um golpe contra a educação, que a gente não pode jamais passar por cima disso, sem refletir isso.
Porque naquele momento não era o curso de pedagogia que respondia pela formação de alfabetizadoras. Naquele momento não era o curso de pedagogia que respondia pela formação de professoras primárias. O curso de pedagogia respondia pela formação técnica. O curso de pedagogia formava orientadores, formava supervisores, formava diretores. Não formava alfabetizadores. Quem formava alfabetizadores eram as escolas normais. No momento em que as escolas normais são fechadas, elas são levadas, agora, essa formação é levada para dentro das escolas públicas desaparelhadas, sem profissionais competentes para dar conta dessa formação pedagógica. Ou seja, o que vai acontecer? Proletarização da profissão, precarização da profissão. Foi a partir daí que as professoras se passaram a se chamar de tia, que é um termo pejorativo. Foi a partir daí que se começou a chamar a professora de tia. Por aí se vê a desvalorização da profissional. Porque até então eram normalistas. Deixam de ser normalistas e agora vão se chamar de tia. Então, isso quem foi que promoveu isso? Não foi a reforma do Valdir Chagas. Não foi ninguém. Isso é um golpe contra a educação? Isso foi um golpe contra a formação? Foi. Isso foi um golpe contra o processo de alfabetização das crianças? Foi. No momento em que o Brasil mais precisava de professoras alfabetizadoras, com qualidade, houve a massificação dessa formação. E a massificação dessa formação levou a uma proletarização também da profissão, porque vão ser formados esses profissionais, na maioria das vezes, sem as devidas qualidades que deveriam receber nas formações. Porque, olha, quem conheceu a escola pública como eu conheci, como a Mazé conheceu, como os outros conheceram, a gente sabe que a escola pública não tinha esses profissionais tão disponíveis assim a preencher uma carga horária de um curso pedagógico com a devida competência que cada disciplina exigia. Psicologia, pedagogia, metodologias de ensino, didático, não tinha. Então, os diretores, eles iam fechando a carga horária conforme a disponibilidade do quadro docente que havia. Então, você ia encontrar profissionais de muitas áreas dando disciplinas que nem estavam preparados para dar aquela disciplina. Então, houve realmente uma massificação dessa profissão. E aí, com isso, houve, portanto, a precarização do trabalho docente. E a gente vai verificar, durante toda a década de 80 no Brasil, uma apartação enorme entre os professores do Fundamental 1, os professores do Fundamental 2, os professores das séries finais do Fundamental 2 e os professores do ensino médio. Inclusive, uma diferença salarial entre essas categorias. Isso aí só vai ser regulamentado agora com a lei do piso. Agora, há poucos anos, 10 anos mais ou menos para cá, com a lei do piso. Mas na década de 80 você ia verificar isso, quer dizer, as professoras alfabetizadoras, aquelas que iam trabalhar com a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, ganhando salários irrisórios, trabalhando de forma precária, na maioria das vezes sendo exploradas por escolas particulares, sem o devido reconhecimento profissional e, o pior de tudo, sendo chamado de tia. Quer dizer, o desconhecimento e, ao mesmo tempo, o desrespeito profissional era tão grande que os professores passam a ser chamados de tia. Nem sendo considerados professores. Porque isso você não vai aplicar nas séries do fundamental, e você não vai aplicar o mesmo termo no ensino médio, você vai aplicar no Fundamental 1. Quer dizer, o desrespeito e o despreparo. Então, quem foi que promoveu essa reforma? Foi realmente o período da ditadura militar. E quem estava à frente dessa reforma? Quem era o agente político a serviço dessa reforma? Valdir Chagas. Por que a Faculdade de Educação o homenageia? Eu não sei. Porque o que ele fez foi maléfico para a educação, principalmente para a pedagogia. Mas são as ironias da história. O que você pode fazer? Eu, como historiador, eu só posso reportar o fato, né? Eu não posso julgar os desdobramentos de quem decidiu isso ou aquilo. Eu não faço juízo de valor. Mas, enquanto historiador, eu não me nego de analisar o fato realmente que aconteceu. E a evidência foi essa. Não podemos julgar o mérito, né? Mas isso. Quem vai dizer professor assim, tia não é o Rony Chagas, né? É Paulo Freire. Porque já implica, né? Já implica com isso. Né? Eu queria saber que justificativa ele usou, professor, para isso. O senhor sabe dizer? Porque eu fui interpelada na Faculdade de Educação e eu disse que eu não tinha conhecimento de Valdir Chagas para me colocar a favor ou contra
Depois eu fui ler, mas eu ainda estou leiga nesse assunto. Eu queria saber que justificativa ele usou para fazer isso. Nós não temos, assim, um depoimento dele, né? O que se evidencia é que houve, digamos assim, uma tentativa de profissionalização a partir do ensino médio. Né? O MEC faz um levantamento e observa que havia no país uma necessidade muito grande de preparação de mão de obra para atender principalmente alguns setores, né, estratégicos, área de serviço, área de petroquímica, área de saúde, e aí eles vão levando essa profissão para dentro das escolas públicas. Né? Ou seja, a regra, né, a parte técnica faz esse estudo e diz, olha, vamos levar essas formações para dentro da escola pública, porque assim nós estaremos formando mão de obras qualificadas que vão atender ao mercado de trabalho. E aí, no roldão, leva também a formação docente. No momento em que leva essa formação docente, fecham-se as escolas normais. Ao se fechar as escolas normais, e aí é uma interpretação minha, eu vejo como sendo um golpe muito duro contra a educação, porque essa formação que se dava com qualidade, com competência técnica, basta a gente pegar a história das escolas normais. Se a gente pegar o Instituto de Educação do Ceará, na década de 70, antes da reforma, na década de 60, o Instituto de Educação do Ceará, se a gente pegar a escola normal nos anos 50, se a gente pegar a escola normal nos anos 40, que não precisa nem para o século XIX, se a gente pegar a escola normal nesse período de 50 a 60, a gente vê a qualidade que era a formação daquelas professoras. Elas eram realmente formadas, elas eram realmente... A escola normal funcionava como uma espécie de uma universidade. A formação era muito rigorosa, era muito específica. E aquelas professoras iam para as escolas primárias, obviamente elas iam sabendo o que fazer, elas sabiam o que ensinar. Elas tinham, portanto, toda uma preparação técnica que lhe dava todo um suporte. Elas eram autoritárias, ninguém pode negar isso, mas elas tinham um suporte técnico e pedagógico que fazia com que elas trabalhassem o processo de alfabetização das crianças com qualidade. Agora, a partir daí, de levar essa formação para dentro das escolas públicas, é que nós vamos ter um grande problema nas formações. Porque não é que as formações deixem de acontecer, elas vão acontecer. Só que elas vão acontecer naquele ritmo dos chamados cursos pedagógicos. E nem todas as escolas estavam instrumentalizadas com profissionais competentes para dar conta das disciplinas pedagógicas. Principalmente as disciplinas pedagógicas. Aí o que é que muitas escolas faziam? Para lotar a carga horária, o diretor quer saber se lota a carga horária, né? Não deixa brecha. Então, tira o professor de uma disciplina, coloca no outro. Então, você ia encontrar professores ministrando disciplina sem ter a devida formação. E aí, do jeito que ele dava aula no curso técnico, ele ia dar aula no pedagógico, sem levar em consideração o critério disso ou daquilo. Então, são essas coisas que vão ocasionar o quê? Uma formação precipitada, deficitária, e aí, quando o Brasil, olha só, quando o Brasil vai participar da Conferência de Jomtien, em 90, o Brasil vai compor o grupo dos 9 piores países do mundo em indicadores educacionais. Era o país que tinha, na década de 80, mais reprovado, onde as crianças onde eram muito repetentes, onde havia uma distorção muito séria entre série e idade, e havia um grande índice de evasão. Então, o Brasil é um dos piores países do mundo em indicadores educacionais, levando em consideração. Então, como é que esses indicadores foram construídos? Eles foram inventados? Não. Eles foram criados a partir do momento em que essa formação deixou de ser importante, a partir do momento em que essa formação deixou de ser significativa, a partir do momento em que as escolas normais foram fechadas, entendeu? Ou seja, houve a expansão do ensino, houve a expansão das escolas, mas os profissionais que vão chegar, eles não vão chegar com a devida qualidade que as escolas mereceriam. Então, é isso aí onde eu vejo que tenha sido um grande golpe em torno da educação. Mas a gente precisa realmente estudar isso,
não no sentido de criar juízo de valor, de criar uma base de preconceito, mas entender realmente que houve isso, né? Agora, se por conta disso ele vai receber, ele merece essa homenagem de uma faculdade de educação ter o nome do auditório, eu acho que pelo menos uma placa deveria ser colocada ali ao lado do auditório, né? Esse homem foi responsável pelo fechamento das escolas normais no Brasil, que eram as escolas que formavam professoras alfabetizadoras. Pelo menos isso aí a gente tinha que saber. Porque senão as novas gerações não têm conhecimento disso. E como a gente, às vezes, não tem muito tempo de estudar a história, a gente termina perdendo esses nortes, né? Acho que a Alexandra pediu a palavra, né, Alexandra? Isso, sim, professor. É muito bom ouvir, sempre ouvir o senhor, muito bom. É muito enriquecedor todas as informações e como é desenvolvido esse conhecimento na educação pelo senhor. A minha pergunta é o seguinte, sentidos e sentimentos, né? Eu vi que o senhor começou a pesquisa fazendo uma espécie de etnográfica, né, de um discurso etnográfico, e aí eu imagino que esses profissionais, eles, antes de ingressar na profissão, eles já tinham sentimentos, né? Imagino que eles construíram um sentido com a prática pedagógica, né? Isso. Então, e imagino que houve uma mudança nesse sentimento inicial, uma mudança, ou um certo amadurecimento, ou um enriquecimento nesse sentimento depois da prática pedagógica. E eu queria saber se o senhor percebeu isso, o que o senhor pode apontar sobre isso, né? Bem interessante a pergunta, Alessandra. Quando eu tentei buscar deles, assim, sobre a disciplina que você ensina, você acha que até aqui cumpriu, né, bem, desenvolveu bem? Eles sempre apontavam que sim, que no começo era muito difícil, né, eles vão fazer depoimento, no começo era muito difícil, que no começo eles queriam, digamos assim, pegar um universo muito amplo, e queriam dar conta de tudo, ou seja, como todo professor que se inicia, quer consertar o mundo, né, assim, de uma forma muito rápida, quer que as coisas aconteçam, e aí do meio para o fim, a gente percebia que eles iam, o amadurecimento ia levando eles a ser mais acomedidos, ser mais prudentes, né, e trabalhando de uma forma mais sem velocidade, tentando, atingir, né, o público, mas sem causar maiores danos, digamos assim. A gente percebeu isso. Então, nesse sentido, quando ele faz a relação da sua prática, quando ele tem a oportunidade de refletir o percurso e o itinerário da sua prática, a gente percebe que eles realmente, no primeiro momento, eles são muito eufóricos, como é normal, todos nós que iniciamos na docência, no primeiro momento a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ensinar tudo, quer fazer tudo, e quer que as pessoas aprendam tudo de uma forma muito rápida, mas aí o tempo, né, os anos vão nos ensinando e a gente vamos nos tornando mais prudente, né, mais, assim, vamos dando um ritmo melhor, e a gente vai aproveitando de uma forma melhor o ambiente da sala de aula, ouvindo mais, socializando experiências. Então, isso aí eu percebi. Então, de alguma forma, havia, portanto, um sentimento nesse primeiro momento. Agora, esse sentido, ele vai sendo construído ao longo da prática, ao longo da experiência, né? Então, quando chega ao final da vida, assim, o final do ciclo, onde eles já estão prestes, olhando para a aposentadoria, já contando as horas para se aposentar, quando a gente pergunta se valeu a pena, aí eles dizem que sim, valeu. Acho que tudo que eu fiz foi vantajoso, foi importante. Ou seja, eles não olham para trás com arrependimento, entendeu? Eles não dizem assim, mas eu poderia ter feito mais isso, poderia ter feito mais aquilo. Não, eles fazem esse balanço, mas no final eles terminam, assim, afirmando que valeu a pena. Eu começaria tudo de novo? Eu acho que sim, começaria do mesmo jeito. Ou seja, eles não têm, assim, senso de arrependimento de que tenham deixado de cumprir o dever. Eles
assim, são convictos de que, olha, eu fiz o meu melhor e eu cumpri o que era possível cumprir. Eu cumpri. Mas, ao mesmo tempo, eles entendem também que se transformaram. Ou seja, eles não são mais aqueles quando entraram, né? Eu percebi isso também. Assim, ao longo dessa formação, ao longo dessa experiência, a vida também foi dando outros ritmos e as transformações aconteceram. E é natural, obviamente, né? Até porque são anos de experiências e essas experiências elas vão acumulando e, de alguma forma, vão alterando também a nossa percepção de mundo, de sala de aula, de aluno. Então, tudo isso foi muito vantajoso. Então, o que a gente observa no conjunto da obra é que realmente houve isso, né? Num primeiro momento, uma euforia muito grande, uma vontade de que as coisas acontecem, depois uma percepção de que o ritmo é outro, e, ao final, a sensação do dever cumprido. Basicamente é isso. Ok, Alexandre? Alguém mais tem? Temos sim, professor. Obrigada, viu, Alexandra? Professor Ari, a Maria da Luz pergunta: certamente esse trabalho lhe proporcionou muitas surpresas. Qual foi o momento que mais lhe marcou nessa pesquisa? Maria da Luz, foram muitos momentos, Maria da Luz. Assim, o primeiro, tomar contato com os professores, assim, contato com os professores. E na escola, com muito cuidado, assim, porque eu estava chegando na escola como pesquisador, me apresentavam como pesquisador, embora eu pedisse, né, assim, eu pedia às vezes ao diretor, olha, não me apresente como pesquisador, me apresente como professor que está fazendo uma pesquisa, para amenizar um pouco. Então, assim, o momento mais prazeroso da pesquisa foi o contato com os professores e com as professoras. Foi aquele momento, porque, assim, eu fiz questão de conversar com eles no ambiente da escola. Por quê? Porque eu senti que ali no ambiente da escola é como se fosse o território deles, então eles se sentiam muito à vontade para falar sobre a profissão. Talvez num outro ambiente, num ambiente mais íntimo das suas casas, ou num outro local, num outro espaço de convivência, talvez eles não tivessem tanta versatilidade. Então, no primeiro momento, assim. Agora, também, eu percebia que nesse primeiro momento da conversa, quando eu tinha o maior cuidado, né? Assim, eu estava com 2 bolsistas e a gente tinha todo o cuidado para não colocar o microfone, não espalhar microfone e gravador. A gente sabe todo um cuidado, porque para a pessoa também não se sentir intimada, né? Então, eu fazia logo no primeiro momento, olha, aqui é uma conversa, a gente está fazendo um estudo, na verdade, o depoimento de vocês vai ser muito útil para esse meu estudo, isso aqui não vai além desse estudo, ou seja, eu esclarecia, e procurava usar todos os meios para que eles não se sentissem inibidos e nem intimados, porque a gente tem que ter muito cuidado, isso serve de dica para vocês, se vocês forem fazer pesquisas. Não cheguem logo com o microfone, apontando o microfone e colocando o microfone para a pessoa falar, ou o gravador, nada disso. Tem que ser uma coisa muito sutil, muito tranquila. Então, eu ficava um bom momento conversando, assim, um bom momento conversando, conversava sobre sala de aula, conversava sobre aluno, conversava sobre os projetos da escola, ficava um bom tempo conversando com eles, uma meia hora, 40 minutos, só batendo papo. Quando eu via que a coisa estava bem, já tranquilo, que aquele clima de ansiedade, de expectativa tinha subido, aí a pessoa já não estava tão ofegante, nem apreensiva, né, com a minha presença, a pessoa ia ganhando minha confiança, aí eu acionava os mecanismos de gravação, as bolsistas de cada lado, cada um com um equipamentozinho de gravação, e eu com outro, e assim, a gente estava com 3 equipamentos de gravação, para exatamente não dar falhas, né, nas gravações. Aí a gente começava a apresentava, olha, eu tenho um roteiro aqui de perguntas, eu posso fazer uma primeira pergunta? Aí fazia a pergunta, às vezes da resposta nascia uma outra pergunta também, isso é muito importante. Então, assim, o momento que marcou mesmo foi esse momento prévio, né, esse momento de contato com as professoras. Porque aí a gente
cada vez fortalece o papel, o nosso papel. Aí eu me convenci, eu digo, olha, como é importante a educação, como é importante a docência. Às vezes a gente dá pouca importância, né, ao papel da docência. Às vezes a gente está na universidade, a gente não olha, não está olhando para esses profissionais, mas aí o contato com eles, a gente via, assim, o respeito que eles tinham por nós, pela universidade, sabe, assim, um respeito tão grande, um apreço tão grande, eu me sentia tão lisonjeado também, assim, eu só fiquei muito feliz, assim, então esse foi o momento que mais me marcou, assim, aquele respeito que eles tinham pela universidade, que eles têm pela universidade. Alguns diziam que tinha tido vontade de fazer mestrado, mas não tinha tido tempo, isso aí me deixava também constrangido, né, com muita pena também, ficava triste, assim, de pena, a gente fica sem saber o que dizer, né, tive depoimento, assim, a pessoa diz assim, olha, eu tinha tanta vontade de fazer o mestrado lá na educação, mas nunca tive tempo, trabalhando 40 horas, assim, não dava para estudar, outras prioridades, sabe, eu escutei isso também. Então, eu acho que foi o momento que marcou mesmo, foi esse momento de contato direto com os profissionais. Foi o momento mais rico da pesquisa. Foi humanizador, eu diria, foi humanizador. Depois daí, eu acho que eu mudei, assim, também. Alterou também a minha forma de docência, eu não sei, altera, entendeu? Mexeu comigo também, alterou. Imagino, professor, é um outro olhar, né? É uma outra vivência. Isso. E transforma mesmo. Professor, a Maria da Luz faz outra pergunta. Com relação à proximidade da aposentadoria, que sentimentos o senhor percebeu nos entrevistados? Olha, eu nem, assim, estendi, assim, para perguntar no sentido assim, o que vocês vão fazer depois daí? Não. O que eu percebia, assim, a partir do que eles deporam, que eles tinham a convicção do dever cumprido. Eles estavam, assim, a convicção do dever cumprido. Olha, fiz o meu melhor, era o que eu podia ter feito, e se eu fosse começar a fazer tudo outra vez. É isso que eu estava dizendo. Não havia nem arrependimento e nem muito menos assim, algum tipo de ressentimento, né? Não, pelo contrário. Não, acho que o que tinha de ser feito eu fiz, e fiz o meu melhor. E ao mesmo tempo eles não guardavam saudosismo, assim, não, mas eu não vou querer sair agora, eu vou querer ficar mais. Não. Eles sabiam que já estavam encerrando a carreira. E eu notava, assim, que eles já estavam também aguardando a aposentadoria. Estavam com expectativa em relação à aposentadoria. Eles não estavam vendo isso como um momento do fracasso, não. Eles estavam vendo isso como uma conquista. Era um momento de conquista. Né? Para eles era como se simbolizasse uma conquista. Olha, cheguei aqui. Né? Para nós, de alguma forma, simboliza isso. Realmente, a gente chegar à aposentadoria, a gente tem que ver como um momento de conquista, uma etapa a mais. Então, eu via isso neles. Eu não via como uma coisa, não, e agora o que eu vou fazer a partir daqui? Não. Acredito que eles iam ter tempo para outras coisas, talvez até para as leituras, para fazer outras atividades, né? Mais ou menos isso. Mas bem interessante, assim, porque a gente pode perceber, né, esses profissionais que durante 3 décadas fizeram de tudo, né? Assim, enfrentaram um momento muito, muito diferente. Eles pegaram o período da transição democrática, pegaram o período da LDB, pegaram o período, né, do governo Lula, então eles estavam exatamente se aposentando na era do governo Lula. Eles estavam se aposentando entre 15 e 16, né, por eles estavam se aposentando. Foi mais ou menos o período que a pesquisa estava sendo publicada. Entendi, professor. A Larinha, ela pergunta, qual a principal dificuldade no ensino e na aprendizagem que os professores trouxeram, né, durante a docência? Olha, uma das coisas que eles externavam, principalmente
o professor quem mais destacou isso foi o professor do Liceu, quando eu entrevistei o professor do Liceu, que é o professor de Geografia, levando em consideração que eu tive dificuldade de localizar os professores, porque como eles já estavam em ciclo de aposentadoria, muitos já não estavam mais em sala de aula, estavam à disposição. E esses que ficam à disposição, eles estavam em salas de EJA. E aí foi o meu desafio, assim, porque no primeiro momento eu fui para a escola, atrás desses professores. Aí esses professores não estavam na escola, assim. Mas por que eles não estavam na escola? Aí, através de um colega professor, também do sistema, que era aluno nosso aqui no doutorado, ele foi me dando algumas dicas. Ele disse, olha, rapaz, o pessoal, quando está se aposentando, eles ficam à disposição. Ou eles ficam na SEDUC, alguns, outros vão para a sala de EJA, eles não ficam mais em sala de aula de ensino médio. Aí foi onde eu fui localizando esses professores. Um estava na gestão, outro estava em sala de EJA, aí eu fui localizando. Então, enquanto eles aguardam a aposentadoria. Ou seja, eles não estão mais, né, em serviço, assim. Mas o professor do Liceu estava em serviço, porque ele fazia parte, ele tinha um projeto de monitoria, né? Na época, o governo estava dentro da política educacional do Ministério da Educação, aqueles programas de monitoria na escola pública, e ele tinha um projeto de monitoria. Então, o que o professor do Liceu me socializou foi o seguinte, ele via com muita tristeza, assim, rapaz, olha, eu vejo que os nossos meninos aqui, ele falava assim, eles gostam muito da escola, eles estão o tempo todo aqui, se eu deixar, eles ficam o fim de semana todo aqui. Mas eu estou aqui, ó, com o laboratório aberto, nós temos um projeto, nós temos verbas, e quase ninguém quer participar desses projetos. Ou seja, ele dizia, para estudarem, para fazer parte dessas atividades, eles não querem. Agora, eles adoram estar na escola. Aí eu não entendo, assim. Eles ficam o tempo todo aqui. Se a gente deixar, eles ficam aqui fim de semana, eles emendam. Mas, como a gente tem projetos, e gostaria que eles se engajassem nos projetos, é a maior dificuldade para a gente conseguir fazer com que esses meninos participem de projetos. Então, o que ele terminou colocando é isso, é que havia realmente uma vontade grande de estar dentro da escola, mas pouca vontade, pouco interesse de participar das atividades pedagógicas da escola. Aí ele via isso com tristeza, ele disse, eu não consigo entender, rapaz, nós temos projetos, nós temos recursos, nós temos equipamentos, nós temos laboratórios montados, e a frequência é mínima, a gente fica adulando esses meninos para participar, e eles não demonstram nenhum tipo de interesse, Aí ele via isso com tristeza, foi o depoimento que eu tive desse professor do Liceu, que estava realmente exercendo o magistério naquele momento, que era um professor de geografia. Então, a gente nota isso, de alguma forma, numa das palestras que o professor Bernardo Charlot proferiu, na época que eu assisti a palestra dele, ele falou basicamente isso, que os alunos gostavam da escola, mas não gostavam da sala de aula, né? Os alunos, ele tinha percebido isso, ele estava fazendo um levantamento de estudo sobre isso. Os alunos gostavam de estar na escola, mas no momento que eram convidados para participar da sala de aula, eles eram refratários em relação à sala de aula. E o depoimento do professor do Liceu terminou apresentando isso. Quer dizer, os alunos, como ele colocava, se a direção da escola, se o núcleo gestor da escola permitisse, eles não iam nem para casa, porque eles adoravam estar na escola, mas ali, no mundo deles, né? Socializando, trocando experiência no mundo deles. Agora, chamasse eles para participar de uma atividade como aquela, aí eles não demonstravam interesse, eram refratários em relação a isso. Algo estranho, né, que acontece assim, quer dizer, você gosta da escola, mas não daquilo que a escola lhe oferece. É algo diferente, assim. Então, foi essa a experiência que eu consegui ter, né, com esse professor do Liceu. Tá bom, professor. O Marcelo, a gente vai fazer pelo menos a última pergunta, tá bom? O Marcelo traz uma pergunta. Com relação ao seu livro, mesmo com as críticas, né, que faz ao ensino médio, um ensino desconectado da realidade e algo voltado basicamente ao ingresso, né, no ensino superior, em suas considerações, o senhor antecipa que há discussões recentes sobre a reforma do ensino médio. Hoje, na sua visão,
o que teve de avanço e o que ainda carece de melhoria em se tratando das políticas educacionais voltadas ao ensino médio? Marcelo, primeiro eu quero agradecer por você ter lido o livro, né? Você está fazendo essa pergunta porque você teve acesso ao livro e a pergunta é feita realmente bem inteligente porque realmente você leu o livro. Muito obrigado. Bom, quando eu fiz o estudo, né? A primeira parte do estudo, para poder exatamente mostrar que o ensino médio ainda é um desafio, já que eu estou falando de professores de ensino médio, e que eu queria compreender o sentido do sentimento dos professores do ensino médio, eu tive que fazer um levantamento histórico do ensino médio no Brasil em 3 momentos. Então, eu peguei 3 documentos, né, norteadores. Tem um regimento, tem um documento que foi publicado, olhe bem, no século XIX, 1854. É o relatório do Gonçalves Dias, o Império Brasileiro, em 1854, pediu ao Gonçalves Dias para fazer um levantamento sobre a situação do ensino secundário nas províncias do Norte, que inclusive inclui o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E esse documento é um documento histórico, onde ele já faz, naquele momento, uma crítica, mostrando que o ensino médio era desconectado da realidade. Ele não respondia pelos desafios da realidade. O segundo documento, um século depois, 1954, que é o documento do Jaime Abreu, do professor Jaime Abreu, que foi apresentado na Conferência de Lima em 1954. E o documento do professor Jaime Abreu, basicamente, mostra a mesma coisa. O ensino médio no Brasil estava desconectado da realidade. Não tinha uma identidade definida. Nem era propedêutico e não era profissionalizante, quer dizer, ficava oscilando. Não tinha uma identidade definida. Mais uma vez. Aí o último documento que eu vou trabalhar é o livro do professor Moacir Alves, O Nó no Ensino Médio, que ele publicou em 2012. Quer dizer, já no século XXI. Então, eu pego um documento do século XIX, um documento do século XX e um livro referência do século XXI. Excelente o trabalho que o professor Moacir Alves fez com relação ao nó, o título é esse, Nó no Ensino Médio. E o professor Moacir Alves vai mostrar a mesma coisa, o ensino médio no Brasil é deficitário, ele não aponta caminhos. O jovem que termina o ensino médio olha e se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Porque não tem expectativa para ele, não há expectativa para ele, a não ser ele enxergar o ensino superior. Então, o ensino médio não foge àquela tradição que foi imposta a ele desde o século XIX, quer dizer, em 3 documentos, a gente não consegue verificar avanço no ensino médio. Então, quando eu estava concluindo o livro, a discussão em torno das novas diretrizes do ensino médio, dessas bases nacionais curriculares comum para o ensino médio, estava em discussão. Né? Quando eu estava concluindo o livro, ela estava em discussão e não deu tempo eu incluir na pesquisa, porque a pesquisa já estava concluída. Mas aí eu faço essa reflexão que o Marcelo coloca, quer dizer, para onde vai apontar nessas novas bases curriculares nacionais, essas bases nacionais curriculares? Eu diria que elas ainda estão começando a ser, ou seja, já há a proposta de implantação. A proposta é a flexibilidade do ensino médio, dando, digamos assim, liberdade aos alunos para que eles escolham os eixos, né, as disciplinas por eixos. A questão da profissionalização do ensino, ela está inserida como opção, não como obrigação, mas como opção, mas ele continua vinculado à ideia da propedêutica, de preparatório para o ensino superior, de trampolim para o ensino superior. Ou seja, nós não sabemos ainda, o que a gente pode apontar, talvez fossem prognósticos, mas a gente não sabe ainda, no momento em que as bases, as BCNs forem implantadas, se realmente a gente vai ter um ensino médio diferente. Se realmente o ensino médio vai ser diferente. É ainda uma incógnita. Eu tenho minhas reservas. Assim, pessoalmente, eu acho que vai ser ainda complicado. Eu não sei, porque primeiro que nós temos uma característica no sistema educacional brasileiro, que é um dualismo pedagógico marcado. Desde o século XIX, nós temos esse dualismo. Inclusive, isso aí já foi
assunto que o Fernando de Azevedo discutiu na sua Sociologia da Educação. A característica do sistema educacional brasileiro é o dualismo. Você tem dois modelos de escola. Você tem um modelo de escola que atende a ricos, você tem um modelo de escola que atende a pobres. As bases curriculares, elas vão atender a escola dos pobres. Então, a minha reserva é que isso cada vez mais distancie as camadas populares da universidade pública brasileira. A minha reserva é essa. Porque as escolas particulares, elas não vão aderir isso de cabeça. Elas não vão. Porque elas não vão deixar de preparar os meninos para as escolas militares, elas não vão deixar de preparar os meninos para os cursos chamados elitistas, aqueles cursos mais bem vistos pelos segmentos mais abastados da sociedade, né? Aqueles cursos que despertam os olhares do segmento mais abastado da sociedade. Então, a minha reserva, né, é nesse sentido. Até que ponto essas BCNs vão realmente alterar a geografia do ensino médio nacional, na medida em que eles vão proporcionar uma melhor formação, uma melhor preparação para a inserção no mundo do trabalho e também para a inserção nos cursos superiores. A minha reserva é em relação a isso. A gente vai esperar para ver e vamos esperar realmente o andamento disso. A grande questão que eu coloco é se isso não vai legitimar ainda mais o dualismo pedagógico que o Fernando de Azevedo já sinalizava lá na década de 30. Se isso não vai reforçar ainda mais o dualismo pedagógico e distanciar ainda mais esses dois segmentos sociais. O segmento mais popular que precisa da escola pública, dos segmentos abastados que estão nas escolas particulares. E aí, na hora de ter acesso ao ensino superior, vai prevalecer mais os segmentos da iniciativa privada, que é o que aconteceu na década de 70, que foi o que aconteceu na década de 70 com a reforma Walner Chagas. Mais uma vez, a gente volta à questão da reforma Walner Chagas, viu, Mazé? Quando o Walner Chagas profissionaliza, leva a profissionalização para dentro da escola pública, a escola particular não aderiu de cabeça à profissionalização do ensino. Ela continuou trabalhando um currículo oculto de preparação para as universidades. Tanto que, se a gente fizer um levantamento de dados de ingresso de alunos de escola pública nas universidades públicas brasileiras, em particular a Universidade Federal do Ceará, que sempre foi elitista, a gente vai ver que o grande número de alunos de escolas particulares é predominante. E a minoria, mas uma minoria ínfima de pessoas que vêm das escolas públicas tem acesso à Universidade Federal. Quer dizer, isso só vai ser alterado com o sistema Enem-Cesu. A minha preocupação é que essa proposta nova para o ensino médio venha alterar essas conquistas, que é exatamente a questão do Enem-Cesu, quando há uma flexibilidade maior e uma opção maior de ingresso na universidade. E aí sim favorece o segmento das escolas públicas. Então, a minha reserva é essa. Ok? Muito obrigada, professor Ari, por suas palavras, por ensinamentos, né, que o senhor trouxe hoje para a gente, para o nosso encontro da Alesse. Eu espero que eu tenha atendido a expectativa do grupo, espero que eu tenha atendido. Com certeza, professor. O senhor quer fazer alguma consideração final acerca da sua fala? Só um instante, Gabi, só para dizer ao Ari. Olha, professor Ari, o senhor falando aí e eu me lembrando, né, que eu fui vítima de todas essas reformas. Então, vendo aí toda a minha trajetória escolar sendo aqui desvendada, né, coisas que você está lá. Eu lembro que no segundo grau, que foi técnico, né, o professor, um dos meus professores olhou para mim e eu disse assim, professor, eu vou fazer vestibular. Aí ele disse, faça não, você não passa. Aí eu fiquei eu fiquei constrangida, né, mas eu disse, não, mas eu vou fazer. Aí eu disse, professor, eu quero entrar na UFC, ele disse, entra não. Não tem perigo de entrar. Exatamente isso, viu, Ari? Porque nesse período, né, quem conseguia entrar na universidade eram justamente as pessoas que tinham acesso à escola privada, né? Porque a pública se tornou todo esse desmando que você acabou de falar. Então, excelente reflexão, meus parabéns, muito obrigada. Acho que nós não poderíamos encerrar melhor esse ciclo de seminários da Alesse, não é, Gabriela? Com certeza.
professora. E eu, assim, socializando também, mas eu era aluno também de escola pública, aluno noturno, né? Porque eu era aluno trabalhador. É uma característica, acho que você também, a gente era aluno trabalhador. E no momento em que a gente vai colocando isso, no terceiro ano, você chega no terceiro ano e a expectativa é, olha, eu não vou querer ficar a vida toda como um trabalhador assim, eu quero uma qualificação melhor. Eu já tinha decidido também pelo magistério. Então, quando realmente você vai colocar isso no ambiente da sala de aula, eu só encontrei professores que diziam essa mesma coisa. Não, mas vocês são aluno da noite, não tem condição de passar em vestibular, não. Eu dizia assim, quer dizer, não via que algum esforço você estava fazendo, algum estudo você estava fazendo, você estava sacrificando fim de semana para estudar, para se preparar. Mas ainda tinha isso, né? E o UFC realmente a gente nem pensava, porque a nossa geração ela foi muito sacrificada, ela foi muito massacrada, eu diria. Porque o vestibular da UFC, ele tinha uma característica de reprovar muito. Assim, o que dava qualidade à UFC naquele tempo era reprovar o maior número de alunos possíveis no ingresso. E o vestibular, ele era somatório. Então, aquele somatório era uma perversidade, aquilo ali aniquilava a expectativa das pessoas. Então, o que me salvou realmente foi a UES, né? E aí eu louvo, ainda hoje eu louvo a UES, assim, ainda hoje eu tenho o maior apreço pelo Centro de Humanidades da UES, foi lá onde começou minha trajetória. Realmente o vestibular da UES era o mais acessível para o aluno da escola pública, porque ele era aquelas opções ABCD, então o sistema de prova era muito mais flexível, era muito mais acessível. Mas o sistema do vestibular da UFC era perverso, aquilo ali era um assassinato, né? Aquilo ali, eu já coloquei isso numa fala que eu fiz lá pela Prograde, notei que os professores olharam de lado para mim, mas o senso comum alimentava-se daquilo, dizia que aquilo ali dava qualidade à faculdade, dava não, aquilo ali matava as pessoas, aquilo ali é um assassinato, né? Aquilo ali é um assassinato, mas felizmente foi superado, né? A gente espera que o Enem Cesu continue. O medo que a gente tem é que realmente essas alterações possam interferir e aquela sistemática retorne, porque se a sistemática retorna, aí sim, aí nós teremos mais uma vez essa perversidade pedagógica, digamos assim. Mas a gente acredita que não aconteça. Gente, eu agradeço enormemente por esse momento, assim, tentei fazer uma fala mais solta, né, menos presas ao formalismo, para a gente poder realmente interagir. Agradeço demais a presença de vocês, o convite, fica à disposição. O livro, o e-book, ele está disponível, se vocês tiverem dificuldade de acesso, entre em contato comigo, eu disponibilizo para vocês. É um momento que você tem para também ler um pouco sobre a história da educação, e principalmente da história do ensino médio nesse país. É uma pesquisa que eu fiz com muito afinco, né, com muita vontade também, e tem muita fonte, muita referência. Então, fique à vontade para quem quiser. E desde já agradeço ao convite. Muito obrigado, professora Mazé, muito obrigado, Gabi, pelo apoio logístico, né? A Gabi é uma verdadeira apoio logístico, né, Mazé? Segura mesmo Obrigado aos nossos queridíssimas alunos, né, que estiveram presentes, e o público em geral que participou, e eu fico à disposição, qualquer coisa, fica às ordens, tá bom? Professora Mazé, quer falar alguma coisa? Nós que agradecemos, tá bom, professor Ari? Obrigado. Posso finalizar, professora? Só agradecer mesmo, viu? Foi maravilhoso. E penso Obrigado. Que todos os alunos da Leste aqui estão dando aqui os parabéns, ficaram também muito felizes com a fala, muito esclarecedora, maravilhosa, professora Ari. Muito obrigada. Obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigado. Professora. O link do livro, né, do e-book do professor, eu vou disponibilizar lá no site, a gente manda pelo CIGA também, tá bom? Só um aviso para os alunos da disciplina, tá bom? Seminário científico. Na próxima quarta-feira, que é dia 1º de setembro, será o nosso último encontro, tá bom? Em que todos os alunos deverão apresentar o seu projeto de pesquisa, de mestrado, né? Ou doutorado, em no máximo 5 minutos. Então, vocês vão falar brevemente, no máximo 5 minutos, sobre o seu projeto de pesquisa, tá bom? Devido à quantidade de alunos na disciplina, provavelmente a gente vai estender um pouco o horário, tá certo? Dessa aula. Mas vai depender também se todo mundo conseguir cumprir um pouco os 5 minutos, no máximo, tá bom? Lembrando que essa é uma atividade avaliativa da disciplina
E nessa semana a gente vai enviar pelo SIGA a ordem de apresentação dos projetos, tá bom? A gente conta com a participação de todos. Quem tiver ainda alguma dúvida, pode ficar aqui na sala, tá bom? Que a gente conversa no final da palestra, tá bom? O nosso 6º seminário da LESE 2021.1 está chegando ao fim. Em nome da LESE, gostaria mais uma vez de agradecer a participação do professor Ari, por sua disponibilidade, sua atenção, partilhando seus conhecimentos e experiências na tarde de hoje, enriquecendo nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desse webinário aí de casa. Gostaria de lembrá-los de curtir o canal da LESE no YouTube, que é lese/ppge/faced-ufc, no Instagram, que é lese_ufc, e no Facebook, que é lese. Gostaria também de agradecer imensamente à professora Maria José pela confiança. Esse é o nosso último seminário, né, com relação a palestras desse semestre. Gostaria também de agradecer muito também ao Carlos pela parceria, pela ajuda. Perturbei muito. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, professora, pela confiança, tá bom? Ressaltamos que esse é o nosso último seminário. Muito obrigada a todos, tá certo? Tenham todos um ótimo final de tarde e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Gabi.